A gente vai começar, então, em instantes, o nosso TED Talk sobre o futuro da educação jurídica. A transformação do ensino jurídico no Brasil já está em curso, nós sabemos muitíssimo bem disso. É claro, porque as competências e também as habilidades dos estudantes de direito mudaram significativamente nessa última década, incorporando cada vez mais novos saberes. Vou esperar mais um pouquinho para ver se as pessoas vão entrando para a gente continuar aqui com a nossa tarde. Eu sei que o almoço está gostoso. A gente aproveita esse momento para cumprimentar os amigos, rever os amigos, fazer um pouquinho de networking, né? Que isso é absolutamente natural, mas não queremos que ninguém perca o conteúdo que nós teremos aqui durante essa tarde. Portanto, vou esperar mais alguns segundinhos, que eu estou vendo que tem gente vindo, para a gente poder continuar e também para o barulho da sala ao lado não atrapalhar os nossos palestrantes, as nossas apresentações. Enquanto isso, eu tenho o prazer de chamar aqui ao palco o professor Dr. Gustavo Mônaco. Ele é professor titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também diretor executivo da FUVEST. Peço uma salva de palmas para o Dr. Gustavo. Muito obrigada, doutor Gustavo. Seja muito bem-vindo. O palco é todo seu. Obrigado, Cristiane. Está funcionando muito bem. Funcionando. Ótimo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar pedindo desculpas pela voz, mas esse tempo que fica mudando de dia após dia, né, vai deixando a gente numa condição de saúde assim um pouco complicada, mas no meu caso é só a voz que está fora do normal. Eu queria também agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto, esse tema tão relevante para todos nós que atuamos na área jurídica, porque de fato, mesmo aqueles que já estão muito bem inseridos no mercado de trabalho, que já fizeram todo o seu percurso ao longo de graduação, pós-graduação, etc., nós lidamos todos os dias com pessoas que ainda estão em fase de formação, seja desde o nosso estagiário até aqueles que precisam de alguma oportunidade de aprendizado. O antigo reitor da Universidade de Lisboa e candidato à presidência da República de Portugal, perdeu para o atual presidente a disputa, António Sampaio da Nova, diz que o futuro da educação é a cooperação. Não haverá uma escola onde não houver cooperação. Essa frase, que é uma frase muito forte, ela me fez lembrar de uma outra frase que era atribuída, ou é atribuída, a um antigo professor de medicina legal, lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dizem que um antigo professor de medicina legal dizia que o especialista é aquele que sabe cada vez mais, sobre cada vez menos, até que chega uma hora em que ele sabe quase tudo sobre quase nada. O ensino jurídico, como o ensino de muitas outras áreas do saber, é um ensino baseado em peças de quebra-cabeça. Cada um de nós entra numa sala de aula com a sua peça do quebra-cabeça, do mundo jurídico, do mundo fenomênico, e explica à exaustão para os seus estudantes o que é que aquela peça tem de diferente, por que ela se encaixa na peça vizinha, por que ela é uma peça de canto e não uma peça de meio, e assim a gente vai dissertando sobre coisas as mais variadas, que sozinhas não têm nenhuma significação, nenhum significado, muitas vezes encaixadas num currículo, numa grade curricular
mal pensada, em que uma unidade de disciplina, uma unidade do currículo não conversa com as unidades vizinhas, e tudo isso faz com que nós tenhamos, ao longo da nossa experiência como estudantes, uma percepção muito fracionada daquilo que nos interessa. Como professor de uma disciplina extremamente sui generis, que é o direito internacional privado, e aqui aproveito para render as homenagens ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, como professor catedrático de Direito Constitucional da faculdade, iniciou as suas atividades profissionais dando aula de Direito Internacional Privado. Professor Manuel, é uma honra tê-lo aqui conosco. E professor Manuel já me dizia uma vez, numa oportunidade em que nós conversávamos, como o direito internacional privado tinha essa peculiaridade enquanto disciplina. E a Giovana, que está aqui quase ao lado do professor Manuel, e que foi minha aluna de graduação, ouviu muitas vezes, durante as minhas aulas, referências a temas de outras disciplinas. Porque, sendo uma disciplina instrumental, eu tenho, talvez, essa peculiaridade no ensino de necessariamente fazer links com assuntos de outras disciplinas, de outras realidades. Algo que aquele professor que não tem a visão do todo, que não tem essa preocupação com o todo, acaba não produzindo ou não despertando essa curiosidade dos seus estudantes. E aqui há um aspecto que me parece também muito importante de nós termos em mente. O estudante de hoje, a geração de hoje, é uma geração extremamente preocupada com o imediato. É uma geração que quer entender por que aquilo tem relevância, com o que aquilo se conecta e de que modo esse conhecimento produzido vai gerar algo aplicável na sua atividade futura, na sua atividade profissional futura. Eu tenho ouvido de muitos colegas professores que têm escritórios de advocacia ou que trabalham no judiciário, no Ministério Público, como os estagiários de hoje são criativos. Como eles são capazes, e a criatividade obviamente pode ser usada para o bem ou para o mal, mas aqui eu estou me referindo à criatividade para o bem. Como eles são capazes de, diante de um problema, apresentar possíveis soluções que aqueles professores, meus colegas, muitos dos quais mais velhos do que eu em idade, dizem: eu nunca tinha pensado que esse seria um caminho possível para resolver esse problema que me foi apresentado. Esse é um aspecto que, para a educação futura, para o futuro dessa educação, que nós pretendemos seja cada vez melhor, é essencial. Se essa geração é uma geração imediatista, é uma geração criativa, nós precisamos despertar neles o interesse pela criatividade, o interesse por pensar fora dos parâmetros, dentro de um arcabouço que faça sentido, claro, não é incentivar uma criatividade irresponsável, mas dentro daquelas possibilidades que o ordenamento, o sistema, os princípios do nosso direito permitam, nós temos que, de algum modo, desenvolver esse raciocínio. Foi dito aqui na apresentação que, nesse momento, eu estou também como diretor executivo da Fundação Universitária para o Vestibular, a temida FUVEST, né?
A FUVEST tem um papel, ao longo dos seus 46 anos de vida, muito importante na transformação e na condução do ensino médio nesse país, né? Esse ano, um documento que foi produzido pelas bancas examinadoras do exame do vestibular da FUVEST vazou, né? Nós encaminhamos a Pró-Reitoria de Graduação para que eles estudassem, foi constituído um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, obviamente, recebeu o documento, e algum dos membros, não se sabe quem, deixou terceiros terem acesso a esse documento. Não que haja lá nada sigiloso, não há, mas havia ali propostas de mudanças bastante radicais no exercício do ensino nas escolas de ensino médio. O que eu quero dizer com isso? Muito daquilo que nós pretendemos eventualmente aplicar, e eu ponho no condicional aqui, porque depende de decisões que órgãos administrativos da universidade tomarão. E esses aspectos, revelados assim, de forma displicente como foram, vão gerar angústias nessas pessoas que estão às portas do vestibular. Então, esse era o nosso receio. Mas agora o documento já acabou de conhecimento público. O que nós temos ali como propostas relevantes e que impactam na formação no plano do ensino superior? É desenvolver cada vez mais técnicas de cobrança de conteúdo, que claro que o conteúdo tem que ter alguma importância, mas que tenham sempre um raciocínio crítico, um raciocínio curioso e um raciocínio cooperativo. Cooperativo entre aquele que ensina e aquele que aprende, cooperativo entre aqueles que ensinam. Não é possível que eu queira ensinar química sem me preocupar com o conteúdo que o colega de biologia está transmitindo para os estudantes. Além dessa cooperação entre docente e discente, entre os docentes, é preciso que haja um papel cooperativo também entre as instituições de ensino teórico e as instituições, aspas, de ensino prático. Aqueles que têm uma função de apresentar aos estudantes a realidade prática. E aqui, eu me lembro da última aula que eu costumo dar no curso de Direito Internacional Privado, quando eu vou ensinar aos estudantes como é que eles fazem a prova do teor, da vigência e do sentido do direito estrangeiro. E eu digo a eles, eu estudei, era vigente o Código de 1916. Eu estudei, era vigente o Código de 1973, que regia as relações processuais. Quando eu estudei, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, era completamente diferente daquela que vigora hoje, embora seja formalmente a mesma lei. Mas nem por isso eu tive que voltar para os bancos escolares. Nem por isso cada um de vocês que viveram ou vivenciaram mudanças normativas precisam voltar para os bancos escolares. A nossa formação jurídica é uma formação jurídica que nos permite aprender a pensar a realidade a partir de um marco normativo que tende a ser muito semelhante àquele que venha a ser produzido em sequência, mas com atualizações, com aproximações a uma realidade mais complexa do que aquela que nós tínhamos até então. De todo modo, o que eu quero ressaltar aqui
é que, ao fazermos isso, ao nos depararmos com mudanças normativas e nos adaptarmos a elas, nós que temos uma educação mais antiga, né, que fomos para a faculdade há algum tempo, que já aprendemos as coisas há algum tempo atrás, nós somos capazes de nos reinventar. Essa geração dos estudantes atuais é uma geração que se reinventa a cada semestre, a cada mês, às vezes, né? Seja no âmbito das suas relações pessoais, seja no âmbito dos seus desejos e dos seus projetos. Hoje mesmo, pela manhã, eu fazia uma banca de trabalho de conclusão de curso. E os arguentes disseram para o candidato que esperavam que ele tivesse uma vida profissional bastante proveitosa, porque o trabalho dele estava muito bom. E ele, ao final, disse: olha, eu já tomei uma decisão, eu não estarei no direito, eu estou fora do direito, eu vou me dedicar à moda. Uma outra área, não? Uma outra realidade. E ali ele disse: farei isso porque acho que eu tenho mais a contribuir. E eu disse a ele ao final, quando fomos proferir o resultado da avaliação, eu disse a ele: olha, eu acredito que o seu espírito criativo, o seu desejo de se dedicar à moda, seja capaz de criar uma realidade jurídica em que você possa aproveitar aquilo que você sabe sobre a moda e aquilo que você tem como desejo na moda como um parâmetro de atuação no âmbito do direito. E vice-versa. Se você se decidir pela moda, eu tenho certeza que o direito será capaz de moldar a sua atuação como profissional nesse setor com a mesma capacidade de impacto que a moda terá se você se dedicar ao direito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse ensino jurídico que será necessário nesses próximos anos, nessas próximas décadas, e talvez até falar em décadas aqui seja um exagero, porque as mudanças são tão rápidas que talvez nós tenhamos que repensar tudo muito brevemente. Eu tenho visto um esforço nas faculdades de Direito em reduzir o ensino obrigatório a um mínimo necessário para que a pessoa, para que o estudante tenha condição de atuar. E que depois se abre para ele um universo de possibilidades em disciplinas optativas, em disciplinas eletivas, conforme o nome que a instituição queira dar a esse modelo, em que ele tem condições de estabelecer o seu percurso, criar desde logo a sua especialização e estabelecer uma realidade de atuação profissional possível, porque ele não está vinculado a isso, não é algo que o habilitará apenas e tão somente, por exemplo, para trabalhar com o direito digital, mas algo que se projeta no seu desejo de atuação profissional. A minha pergunta aqui, para que nós consigamos refletir conjuntamente, e eu não vou dar nenhuma solução específica, mas vou deixar uma pergunta para que nós reflitamos conjuntamente, é se esse processo de apresentação parcelar do conhecimento jurídico, com a pecinha do quebra-cabeça que o professor entra,
para explicar em sala de aula a exaustão, aliado a uma exigência que às vezes o mercado tem de ultra especialização, se nós não estamos empurrando esses jovens para o desconhecimento. Será que, ao exigir dele essa ultra especialização e esse conhecimento fragmentado, nós não os estamos empurrando para uma realidade na qual a superação tecnológica, a superação social, a mudança de possibilidades fará deles profissionais capazes de se reinventar? Será que eles serão capazes de se reinventar, sobretudo quando nós lidamos com uma geração que, seja isso um reflexo da pandemia ou não, tem se apresentado como uma geração extremamente sensível a aspectos sociais, familiares e pessoais que os fragilizam, sobretudo. Eu me recordo das primeiras oportunidades que eu tive de dar aulas. Eu fazia natação 3 vezes por semana e um dia a minha professora de natação, que me viu passando pelo clube, disse: vai se trocar e entra agora. E me pôs naquela piscina rasa com as criancinhas de 3, 4 anos e disse: me ajuda aqui a mostrar para eles como é que você bate perna, como é que você gira o braço e etc. A segunda vez que eu fui apresentado à docência foi pelas mãos de uma professora de literatura. A mesma professora que tinha chegado para mim e classificado a lista de livros que eu tinha em casa segundo os períodos da literatura brasileira e portuguesa. E ela então me disse assim: você já deu aula? E eu disse: não. Ela falou: o meu filho, que era do mesmo ano que eu, mas de uma outra classe, está com dificuldade em matemática. Você consegue explicar para ele a matéria? E esse foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida que não fosse presente, né? Foi a primeira remuneração que eu tive na vida. E eu fui dar aulas de matemática. Eu detesto matemática, detesto. Mas ela falou: você ensina matemática, a matemática que eu estava aprendendo ali, né, naquele ano. E eu então fui e me reinventei como pessoa em sala de aula. Quando eu cheguei na Faculdade de Direito e tive a oportunidade de ministrar aulas, eu não tive a menor dúvida em agarrar essa oportunidade. Mas a cada dia e a cada semestre que eu dou as mesmas aulas, nas mesmas disciplinas, são aulas completamente diferentes e completamente novas. Não com a capacidade que o professor Manuel tinha de dizer assim para a gente: na próxima aula, e o sinal tocar. Eu esgotei meu tempo, mas fica aqui as minhas provocações para que nós pensemos na própria atividade profissional nossa, se nós não estamos exigindo desses jovens profissionais uma especialização exagerada ou uma generalização também ela exagerada. Talvez a cooperação, como disse o Antônio Sampaio da Nóvoa, seja mesmo o caminho dessa escola do futuro. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, doutor Gustavo. Uma delícia, uma aula aqui para a gente. Muito bom ouvi-lo. Obrigada de verdade. Bom, na sequência, então, desse encontro,